TV Grande ABC, o seu canal regional. Olá! Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. E todo tempo é ideal para falarmos do tema de hoje, não é, Cris? Sem dúvida, com a sumidade, inclusive, né? Sim, não tenha dúvida. E nós estamos aqui, ao vivo hoje, para vocês, para falar sobre um tema interessante. Olha só, a necessidade de expor em ordem cronográfica, apoiada por documentação e fotos analisadas e aprovadas por laboratórios e fontes idôneas, o fenômeno da ufologia e respectivo acobertamento, além de consequente análise de contatos de abduzidos que sofreram hipnose regressiva, detalhada pesquisa da origem da relação entre alienígenas e antigas civilizações e o Egito. Tudo isso nós vamos abordar hoje com quem, Cris? Com René Martin, diretamente dos Estados Unidos aqui no Brasil. Uma honra estar contigo, René. Bem-vindos ao programa Enigmas. Reencontrá-los depois de Curitiba. Nossa, maravilhoso. É um prazer nosso. Igual. Vamos falar do projeto Gateway. Pois não. O Gateway vai se transformar realmente, a partir desse final de semana, num marco para a ufologia, porque nós, depois da libertação de documentos de 13 milhões de páginas que a CIA perdeu na justiça devido ao Free of Information Act, possibilita que agora a gente mostre documentos, faça a comprovação e faça também uma análise mais profunda de cada elemento. Estão preocupados, como tem nos Estados Unidos e na Europa, muito ufólogo de internet e Google, né? E nunca participaram de pesquisas, de metodologia como nós participamos. Isso é importante, né? Se você não for lá a campo pesquisar, você não tem como comprovar algo, né, René? Bom, Kátia, vou aqui com a primeira pergunta. Claro. Qual a origem do seu envolvimento com a ufologia, René? Olha, quando o presidente Jimmy Carter estava largando o governo americano, ele tinha, durante a campanha dele para a presidência, prometido aos seus eleitores que ele iria mostrar o que era a ufologia, os discos voadores, a sua realidade, os livros, abriu os livros. Ele tinha visto num jantar com 22 pessoas do Rotary Club na Geórgia, e ele ficou empolgado, não conseguiu. Então, a partir da saída dele do governo, que ele se empenhou muito, foi feito um esforço para se abrir revistas no mundo inteiro. Então, eu tive a incumbência de fazer no Brasil a OVNI UFO Documento, foi a primeira revista de ufologia. Fiz o primeiro congresso, em 1979, brasileiro de ufologia, trouxe o Dr. J. Allen Heiner, consultor da NASA e do projeto Blue Book. E depois a biblioteca do UFO Documento, com Felipe Corso, Coronel Felipe Corso, Buddy Rampes, etc. Maravilha, hein? Bem. E me diga, com tantos relacionamentos, conhecendo tantas pessoas, como foi o seu relacionamento com Dona Irene Grant? A Dona Irene Grant foi apontada para trabalhar conosco como editora-chefe da revista OVNI Documento. Sim. Ela era uma investigadora de campo da APRO, Aerial Phenomena Research Organization, que não tinha muita relação com o organismo criado pelo Dr. Hynek, CUFOS, Center for UFO Studies, né? E ela vinha trabalhando com o homem que é o pioneiro da ufologia, que quase não se fala nele, e a gente tem que dar valor, claro. Olavo Fontes foi o primeiro, realmente o precursor da ufologia no Brasil, que também era representante e investigador de campo, hipnólogo, médico, aqui de São Paulo,
em ufologia. E o Dr. Heineck, qual foi o seu relacionamento com ele? O Dr. Heineck foi muito interessante, porque ele, quando veio ao Rio de Janeiro, ficou perto, em Ipanema, perto do prédio onde eu morava, logo no início do Leblon, e o tete-a-tete faz com que você converse com ele. Eu morava num apartamento que tinha uma pequena cobertura no Leblon, e ele uma vez foi para lá, fumando um cachimbo indefectível, que ele vivia fumando cachimbo, olhando as estrelas, né? E eu tive a oportunidade, sozinho com ele, termos um diálogo que ele queria ter, né? Já queríamos trabalhar juntos. Ele me conhecia direito, sabia do perfil meu, tinha sido diretor já do Chase, estava no Citibank, depois foi diretor do Credilione na Europa e no Brasil. Então ele achava aquilo meio estranho. E me comentou várias coisas. Uma delas que pouca gente sabe, ouviu falar, que ele ficou 23 anos negando os discos voadores. Ele teve um caso em Michigan, em que ele disse para o indivíduo, quando ele entrou na sala de reunião, um major perguntou da aeronáutica: o que você vai dizer, Heineck? Diz que foi reflexo de pântano, de gás de pano no peito do ganso, voando. E ele me falou, isso foi muito desagradável, porque depois eu vi 3 vezes um disco voador. Uma delas, a primeira vez que eu estou dizendo isso, com um homem que desenhou e lançou o Learjet. Olha que interessante, Kátia. Agora podemos começar a falar. Opa, aí sim. Nós estamos falando aqui, gente, para você que não o conhece ainda, ele é reconhecido internacionalmente, praticamente começou esse estudo aqui de ufologia no Brasil, né, René? E não acreditava. Né? Então, assim, é um pesquisador de renome internacional, mora em Atlanta, nos Estados Unidos, né, Kátia? Então, assim, sim. Olha que a sumidade que nós temos o prazer de falar. Quantas informações que muitas pessoas desconhecem, né? Sem dúvida. E que bom que nós vamos hoje poder falar um pouquinho mais. Eu quero voltar da Dona Irene Grank. Dona Irene Grank, quando eu conheci, uma pessoa muito séria, muito rígida, sabia como Heineck, muito mais do que estavam me passando, né, porque eu era meio cético, ia fazer aquilo e tal, nem sabia fazer as perguntas direito, mas se transformou numa grande amiga. Conheci a filha dela, Chica Grank, né, que também labuta e tem presença na ufologia. E muitos dos casos, na época, nós recebíamos via DHL, que era um serviço, né, internacional de entrega, vinha da Austrália, veio a Hind, que era uma investigadora também, né, da África do Sul, que era amiga da Dona Irene Grank, e eu fui me turmando com essas pessoas. E Dona Irene Grank, à medida que a gente podia abrir, porque era uma sanfona nessa época, abre, fecha, morre, abre, fecha, morre até na época era complicado, eu tinha um certo receio com isso. O banco não gostava dessa coisa que eu estava fazendo. Então, foi realmente uma abertura muito grande a presença da Dona Irene no trabalho como o Dr. Heineck. Imagina, maravilha. E qual foi a acolhida da revista OVNI UFO Documento? Essa é uma grande pergunta. Como que o Congresso Brasileiro, os curtas que você fez, as demais atividades na ufologia? Fala um pouquinho de tudo isso pra gente. A revista OVNI UFO Documento era trimestral, preta e branca, né? Muito fria, a capa era em 2 cores, porque branco era a cor do papel couché de capa, e nós pegamos Fernando Quinalha, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, que seria o distribuidor, que era um dos clientes do banco lá. Quando eu tive com o Ari Azevedo, que era o diretor na época, ele disse: isso não vai vender. 32 páginas, porque era uma folha, né, que dobrava, dava 32 páginas. Capa 2 cores, disco voador. Digo, olha, eu vou depositar as revistas, se você tiver o prejuízo, a gente cobre. Então, fizemos a primeira edição de 11 mil revistas. O que foi interessante, eu vinha de São Paulo, porque já estava negociando a fazer o primeiro congresso brasileiro de ufologia, para trazer o Heineck aqui em São Paulo, no Teatro de Cultura, que não existe mais, não. Na volta do avião, que era uma sexta-feira, uma nave veio da Barra da Tijuca até próximo ao aeroporto Santos Dumont e subiu em diagonal em Niterói. Do avião nós conseguimos ver isso. Na segunda-feira a revista saiu, estava em todos os jornais, saiu na revista Veja na outra semana, o evento. Então foi interessante, uma coincidência que empolgou e vendeu a revista toda.
Não foi bem uma coincidência, foi uma torcida do povo Eduardo. O marketing legal. Às vezes dizia que era um balão, tínhamos fotos, vimos as fotos Polaroid, que você não pode fazer trucagem, né? Mixagem, tudo. E essa. Antes de continuar o papo, Cátia, vamos mostrar o livro do René e vamos também falar um pouco dele. Por favor, vamos colocar o livro do René, que esse é o 4º livro, né, René? Da série. Vamos tirar um close aqui do livro do René. Antes de continuar esse papo gostoso. Muito bom. Vigilantes Cósmicos. Esse é o quarto livro, né? Exato. Nós começamos com Controladores Cósmicos, que está totalmente esgotado. Vi um dia desses no Google, está por R$160 um exemplar primeiro, né? Nossa. O segundo foi Invasores Cósmicos, o terceiro Interventores Cósmicos e agora Vigilantes Cósmicos. É uma série que conta por trás dos panos o que acontece no acobertamento, como é que se pesquisa, como é que se nega, como os agentes operam. Eu não poderia ter escrito esses livros. Esses livros, me pergunto, teve censura? Teve, principalmente o primeiro. Em 2006 eu comecei a escrever a série. O segundo livro, o editor e um pessoal americano disse: você tem um capítulo aqui complicado. Eu digo: qual é? Você está dizendo que o próximo Papa vai ser um jesuíta. Isso nunca aconteceu. Deixa o capítulo. Recebi muita crítica por causa disso. 2 anos depois. Aconteceu. Não tenho bola de cristal. É tudo questão de conhecimento e informação. Claro. As pessoas não notam hoje que você tem 2 papas no Vaticano, o Bento e o Francisco. Sim. As pessoas não notam essas coisas, né? Então, tudo isso está nos livros. Esse livro agora, a Valprint, inclusive, me informou ontem, mais de 40% já vendido. Eu só autorizo uma edição de cada livro meu. Eu tenho 50 livros editados. Né? Olha que maravilha. Policiais, espionagem, 4 deles viraram filmes. O Tesouro de Zapata, de 73, foi o primeiro filme em ultrascope sobre um líder mexicano da Revolução Mexicana, ganhou vários prêmios e dali em diante 3 outros livros meus se transformaram em filme também. Muito bom. Bom, você falou que sofreu já censura, né? E por que recentemente passou a se apresentar com frequência na mídia e eventos? Pelo seguinte, sobre censura, né? Eu, na terceira revista OVNI Documento, recebi de um militar americano um pôster em que você afixava na cabine de comando dos navios mercantes canadense e americano. Você tinha assim, são avião, são navio, são submarino, são jato ou um UFO. Olha. E era um pôster pequeno, talvez uns 25 centímetros por 15, papel comum e os códigos de acesso com as bases militares. Eu recebi esse pôster e o Michel, que era o diagramador da revista, colocou 2 setas ao lado para chamar a atenção. Quando editamos isso na revista, eu estava numa reunião no banco, o Fernando Quinalha ligando, eu tive que atender, tive que ir para Quinalha, a revista foi recolhida das bancas. Nós não sabemos até hoje, eu também não fui buscar isso. E depois que eu publiquei esse pôster, 2 consequências. Uma, saiu no mundo inteiro, eu até mandei fotos que estavam nos Estados Unidos, e fui chamado nos Estados Unidos por causa disso. O Heineken não gostou disso, porque o nome dele está envolvido, a dele também, e alguns militares queriam saber quem é que te deu esse pôster. Eu nunca disse o nome, essa pessoa já morreu, esse militar já morreu, e nunca falei, e fui claro: olha, eu sou um civil trabalhando para vocês, fazendo uma parte que estava contra o acobertamento, né? Na NASA, nos militares e alguns cientistas, que o Heineken dizia que existia uma universidade invisível, que é um título do livro do Jacques Vallée, que trabalhava com ele, né? E era verdade. Fiquei 2 dias lá numa situação complicada, mas depois liberaram. O interessante disso é que em 2002 eu recebi a autorização para editar no Brasil os best-sellers do Buddy Hopkins, do coronel aposentado Philip Corso, que era do Pentágono, que escreveu sobre a engenharia reversa de Roswell, que conheci, né? Eu no evento vou falar coisas de Corso que ninguém sabe.
Eu vou, é verdade, vai ter um evento depois nesse sábado. E eles disseram, olha, você realmente não pisou mais na bola, né? Não, a gente aprende o cascudo, primeiro cascudo. Claro, verdade. E profissionalmente, eu trabalhava em banco, em projetos que eu nunca comentei, que envolveram até governo brasileiro, na Amazônia. Bom, e nunca comentei profissionalmente. Então, para mim, não comentar a ufologia e o que eu estava vendo, e mexeu muito com a minha percepção das coisas, porque uma coisa é você não acreditar em fada, e depois você vê a fada e ela fala e toca no teu ombro, é um negócio complicado. Muito difícil. E passei por situações que até brinco em algumas entrevistas, mas você não quer falar sobre isso? Vou jogar pôquer, passo. Certos assuntos que são pessoais, claro, eu ainda não toco. Sem dúvida. Perfeito, e tem que ser respeitado. Exato. Né? Existe um momento também, né? Isso. E existe realmente um sistema efetivo de acobertamento? Existe. A grande dificuldade do acobertamento é porque ele em si, né, tem uma frase que eu ouvi de um militar que diz: a militar não mente, nega. Isso é a pedra fundamental. Mas todo mundo alega que é o americano, os Estados Unidos é que faz o acobertamento. Né? O acobertamento tem várias vertentes. E começa desde antes da Segunda Guerra Mundial. Vou mostrar tudo isso com fotos. No Congresso esse fim de semana. Fotos que ninguém viu, de nave, né? Então você tinha os nazistas negando isso, tinha o governo americano, os ingleses são muito mais fechados que na Inglaterra. Desde a Segunda Guerra Mundial, você tinha perante o governo, o Ministério da Defesa inglesa, tem um sistema chamado aviso D, que ninguém fala nisso. Aviso D é quando a imprensa se reúne com o governo e o governo não faz censura, solicita que certos casos não sejam divulgados. Né? Isso existe até hoje, né? Com outro nome. Os ingleses não liberaram os arquivos dele, alegando que até 1963 eles tinham perdido tudo. Nick Pope, que trabalhou no Ministério da Defesa inglesa, já abordou esse assunto, estava na mão dele alguns desses casos, e a gente sabe que não é bem assim. E já deram para trás. A França foi o primeiro grande país, com Giscard d'Estaing, presidente, que disse, e eu estava na Europa, era diretor do Crédit Lyonnais, e vi ele comentando que os discos voadores existiam e tinham 5 horas de filmagem. A polícia francesa, nessa época, nós tínhamos encontros com um grupo chamado GEPAN, que era o grupo de estudo de aerofenômeno, que tinham preparado um questionário dado para a polícia, gendarmerie francesa, né? E eles, quando tinham casos de ufologia, eles sabiam que pesquisar e davam para o GEPAN. Ninguém sabia disso. Interessante, hein? Né? Então, não há um acobertamento único. Eu vou mostrar tudo isso. São vários projetos. São vários. Né? E tem uma frase que eu vou repetir no sábado, que eu gosto muito, né? Que dizia o seguinte: 3 pessoas para guardarem o segredo, 2 devem estar mortas. Pois é, senão não guarda, né? René. Disse tudo. É verdade, o segredo tem que ser de uma pessoa só. René, uma pergunta que não quer calar, que essa pergunta a gente faz para todos os convidados do meio ufológico. O nosso público sempre diz o seguinte: aqui no Brasil, a ufologia está muito misturada com religião. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Eles têm a ver com religião, eles descem centro espírita. Qual a sua opinião sobre isso? Outra boa pergunta. Eu fui muito amigo do Fernando Cleto Nunes Pereira, que escreveu o livro A Bíblia e os Discos Voadores. Tem um outro padre americano que usou o mesmo tema para um livro com o mesmo nome. O Fernando, ele, quando escreveu o livro, ele me contou que um dia chegou de casa, depois teve o disco voador, na casa noiva, e ouviu alguém falar para ele: pega a Bíblia. Então ele pensou que já era casado, que era a mulher dele, na Rua Toneleiros. Ele disse: você está falando comigo? Ela já estava dormindo. Ele voltou na sala, a mesma voz: pega a Bíblia. Ele disse: eu estou enlouquecendo, eu trabalho em banco, no Banco Brasil. Quem trabalha em banco, né, dizem que companhia segura e a corretor fica louco. Aí você quer uma prova? Então o Rio de Janeiro apagou por 5 minutos. Eu vi as fotos do dia, do Globo, isso é um fato. Ele nunca se explicou isso. Quando voltou a luz, a voz, como um microfone, né, no ouvido, pegou durante dias, decompôs a Bíblia para ele.
Na Bíblia você tem vários casos em que tem envolvimento, né? E você tem lá, e a glória do Senhor brilhou acima da montanha, e de dentro dela a voz de Deus Pai falou com seu filho, né? Glória de Deus era o que se dava o nome, porque ninguém sabia o que era aquilo. Os romanos chamavam de disco brilhantes, né? Lua no céu. Em 75 a.C., no Senado romano, tinha lá um senador que dizia: e é necessário que este órgão consiga explicar, porque em certa noite temos um sol e 2 luas nos céus. Ninguém sabia disso. Como não se sabia também, quando se dizia que estava dentro de uma nave, na época que comecei a ufologia, 78, 79, como é que o sujeito está dentro da nave, está vendo ela toda ao redor dela? Isso não existe, a nave não é transparente. Hoje, com câmeras, você sabe que isso é possível, até através de satélite. Então imagine, há 2.000 anos atrás, mas as relações com ufologia vêm desde a Índia, dos Vimana, 20.000 anos atrás. Quer dizer, mas ET desce no centro espírita ou não? ET desce no centro espírita? Olha, isso é um assunto muito longo e eu quero respeitar as pessoas que estão trabalhando nisso. Eu vou falar um caso só. Tinha uma senhora, uma menininha da Bahia, ela tinha uns 103 anos, eu e Dona Irene estivemos com ela. E ela tinha no quarto dela uma Iemanjá pintada no teto quando ela atendia as pessoas. E um dia ela dizia: mas eu não quero morrer sem ver uma entidade. E ela nos contou, por isso que nós estávamos lá, que um dia ela rezou tanto que apareceu uma entidade pequena, cinza, com a cabeça que nem um rato, que é uma raça rara. E ela se assustou muito com aquilo. A dimensão que nós vivemos, e quem está me ouvindo vai dizer: o sujeito estava indo bem, agora enlouqueceu. Isto que nós vemos aqui não é a Matrix que nos deram. Nossa percepção para viver nesta dimensão, com essa carcaça humana. É isso. O cachorro, às vezes, eu sempre falo isso, está latindo numa porta e o dono diz: para de latir. Ele está vendo, é verdade, que você não está vendo. Os animais são perceptivos a isso, pela visão e tudo mais. Então, a ufologia também não é para muita gente, é para poucos, porque tem que pesquisar. Você tem que entrar nisso com uma visão ampla. Não pode dizer: isso não é possível, isso não é, eu não acredito. Ou você entra para pesquisar e depois tirar a sua própria verdade. Sem dúvida. Né? Porque Freud dizia, né? Tem até um livro sobre isso, um filme, A Terceira Verdade. Existe a primeira verdade, todo mundo sabe, é o boato. A segunda verdade é o segredo que poucos sabem. A primeira verdade é aquela que só você conhece. É verdade. E cada um tem uma verdade. Exatamente. E nós temos que respeitar isso. Sem dúvida, sem dúvida. Fala um pouquinho mais, por favor, então, do projeto. O que ocorrerá esse final de semana? Porque nós já estamos nos nossos momentos finais. Então, é o convite. Bom, o Paulo Iannuzzi tem um trabalho pessoal, presencial no Egito há muitos anos, fotos próprias, e tem uma correlação de estudo desde a antiguidade, passando pelo Egito, Bolívia, Peru, e vai fazer essa apresentação dele. E eu, a seguir, no sábado, vou falar de UFOs, alienígenas e acobertamento. Mas é uma sequência ligando vários fatos que nunca foram abordados. E aqui em São Paulo, em Jandira, né? O Teatro MC. Em Jandira. Né? Então, e a Gilda Moura, no domingo, vai falar de abduzidos e contatados, que é uma coisa diferente. Ser abduzido é uma coisa, ser contatado é outra. Sim. E a rede social do Renê é Renê Martin, _UFO. Por lá você pode entrar em contato e saber mais informações sobre esse maravilhoso congresso e projeto. Tá bom? Tem o Instagram dele aí também. Isso, é no Instagram. O livro mesmo pode ser comprado na revista UFO, marinês com Z, @gmail.com. Antes de encerrar esse bloco, que a gente está no finalzinho, deixa sua mensagem a todos os pesquisadores, os amantes desse tema, que eu sei que você é um expert, né? E conhece muito, pesquisa muito, praticamente fundou a ufologia no Brasil, pelo que sei, né? Deu um tique, né? Deu um tique, né? O que eu tenho dito é o seguinte: ninguém é dono da ufologia, ninguém é dono da história, todos nós temos que ficar irmanados, trabalhados em prol do conhecimento. Eu vejo muita cisão, certos egos.
não é por aí, sabe? Eu fiquei afastado muitos anos pela posição profissional de vários países que eu trabalhei, função junto a 2 estados americanos. Então, eu estou aqui para divulgar. Estou autorizado, tive em Washington, agregar, vi tudo, o governo americano está pedindo para retardar, mas o governo russo e o chinês já abriram na Europa. Você não vê isso aqui na televisão, nem nos Estados Unidos. Então, essa é a hora, trabalhar junto em prol do conhecimento humano. É isso que tem que ser feito. E os ETs chegam quando? Peraí, Kátia. Os ETs chegam quando? Eles já estão aí há muitos anos. Só a gente que não percebeu, né? Exatamente. Gratidão, viu? Gratidão. Uma honra enorme estar comigo. Espero que você possa voltar novamente ao Enigma. Espero que tenha sido à altura dos... Nossa, maravilhoso. Fica o convite para você voltar. Se Deus quiser. Por favor, volte. Viu? Você tem muito a compartilhar conosco. Gratidão, viu, Renê? Honra enorme estar contigo. Pessoal do Enigmas é assim. Aqui, você vê o invisível. Ouve o inaudível. E você acessa o impossível. Até o próximo Enigmas. Até a próxima semana. Olá pessoal, meu nome é Samira Said e nós estamos aqui na